Bom, vamos lá. Continuando com o capítulo 2. Peço desculpas às pessoas aí que estavam esperando. Eu não consegui me organizar direito. Mas vamos lá. No capítulo passado, eu falei mais ou menos como iniciar. Alguns temas a respeito de idiomas, como você poderia começar com idiomas, que ferramentas você pode usar para idiomas. Comentei acho que do Duolingo também, comentei de algumas outras ferramentas que você tem disponíveis de maneira gratuita na internet, onde você não precisa investir em dinheiro do seu bolso para conseguir aprender essas coisas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre, descer um pouco mais no nível, certo? Aprofundar no trabalho e no dia a dia. Primeira coisa que você tem que ter consciência é a automatização. A ideia do trabalho de um SRE, de um DevOps, é justamente automatizar. Eu gosto de dizer que nós fazemos ou maximizamos a quantidade de trabalho que não fazemos. Então, se você faz o processo uma vez, uma segunda, talvez seja uma boa hora para você automatizar esse processo. E hoje você consegue isso de maneira muito fácil, certo? Você tem ferramentas, e aí eu vou entrar um pouco no advento de modelos LLM. Não importa a tecnologia que você usa, o modelo LLM é capaz de traduzir a sua necessidade num script, numa automatização. Só que você precisa saber como pedir isso e ele te ajuda a escrever de maneira mais simples, direta, e você acaba economizando tempo na hora de automatizar. Essa é a primeira coisa. A segunda são as reuniões. As reuniões são um tema quando você tem vários trabalhos, principalmente porque elas podem se chocar. Para que isso aconteça menos, a minha recomendação é justamente que, primeiro, você faça bloqueios nos calendários. Então, você calendariza o seu dia, ajuda um pouco. Mas vai ter situações em que você vai ter choque de reuniões. O que eu recomendo nesse aspecto, hoje em dia, todas as ferramentas que realizam reuniões online, elas têm mecanismos de gravação. Eu gravo todas as reuniões por quê? Porque eu gosto de revisar depois para ver se eu perdi alguma coisa e mais para a segurança do meu trabalho também. Então, por exemplo, existe muito eu tinha falado isso e a pessoa não tinha falado, ou vice-versa. Ninguém lembra, mas você comentou naquela reunião isso. É bom, ajuda bastante a gravação das reuniões. Então é isso. Primeiro, calendarização, bloqueie os calendários para que as reuniões não se choquem. E segundo, grave as suas reuniões, de maneira que ela fique aí no seu dispositivo e você consiga automatizar também isso. É um dado, existem ferramentas hoje que tomam essas reuniões, transcrevem para textos e você consegue fazer um mapa mental, você consegue fazer um resumo disso e você consegue realizar próximos passos. Bom, agora vamos a ferramentas. Eu utilizo várias ferramentas, como eu comentei, e assim, hoje em dia nós temos Cursor, nós temos LLMs, por trás disso nós temos o ChatGPT e DeepSeek, que é gratuito, você pode ter um DeepSeek na sua casa sem nenhum custo, você pode associar esse seu DeepSeek ao seu Visual Studio Code, se você utiliza o Visual Studio Code ou outras ferramentas. Então assim, novamente você não precisa investir um valor logo de cara. Depois, mais para frente, talvez, por exemplo, os modelos do Cursor e tempos de resposta são muito melhores que os modelos em tempos de respostas do ChatGPT associado ao Codex dentro do Visual Studio Code. Mas assim, é perfumaria, tá? Não vai fazer muita diferença nesse processo inicial. Você está iniciando o seu trabalho, você está iniciando as suas atividades, então a minha recomendação é não gaste, certo? Bom, outra ferramenta importante, um fone de ouvido bom, tá? Um fone de ouvido bom pode ser sem fio ou com fio, mas para te dar liberdade.
Você precisa de um fone de ouvido legal para te dar liberdade, se você quiser trabalhar em pé ou sentado. Como você vai ficar muitas horas, eu recomendo um fone de ouvido sem fio. Mas existem fones de ouvido com fio também, ou híbridos, que servem, atendem à necessidade, tá? Outra coisa que você não pode economizar, isso sim é importante, uma mesa e uma cadeira confortáveis. Por quê? Você vai ficar muito tempo sentado. A sua coluna vai agradecer, tá? Não economiza numa cadeira e numa mesa confortável, porque a sua coluna vai sofrer. E assim, se você tem a condição de comprar uma mesa que sobe e desce, essa que você consegue ficar um tempo em pé, recomendo, mas não é um primeiro passo, não é para iniciantes, é para quem já está há um tempinho. Você economiza o seu dinheiro e investe nesses frutos, tá? Um mouse ergonômico também, porque o seu punho vai agradecer isso. Você vai ficar muito tempo na frente do computador, então recomendo um mouse ergonômico para seu punho não sofrer. Lentes, e aí lentes que eu digo são óculos de proteção. Eu uso uns baratinhos da Gunnar, que são com filtro para tela, usado para gamers, mas como eu fico muito tempo na frente das telas, a frequência das telas acaba me prejudicando a vista. Então eu comprei esse óculos, eu acho que eu paguei uns 10, 15 dólares. Na época, ele já é bem antiguinho. E assim, ele atende à necessidade, tá? Salvo que você tenha problema de vista, aí recomendo um filtro para o óculos que você tem, que bloqueie os raios azuis dos monitores. Um teclado confortável, e aí, assim, teclado é um tema que eu não me aprofundo muito, porque eu gosto muito de diferentes tipos de teclado. Tem um teclado separado, que são os split, tem o teclado junto, eu vou alternando, e assim, você precisa se conhecer, você precisa entender como você funciona, tá? Essas são basicamente as ferramentas que eu queria comentar. E o compromisso. Como assim o compromisso, Diego? O compromisso é o tempo de resposta seu para as empresas. O maior problema no overemploy ou em multitasks em trabalho é o tempo de respostas. O meu tempo de respostas, o meu SLA para uma resposta, são 20 segundos. Eu respondo absolutamente todo mundo em 20 segundos. Em até 20 segundos, perdão. O que me permite isso? Me permite que o meu contratante tenha visibilidade do que eu estou fazendo. Pode ser que eu não esteja trabalhando naquele momento, mas eu respondo: oi, como eu posso ajudar? Ah, sim, eu cheguei a dar uma olhada, mas ainda não terminei. E assim, quando você recebe uma tarefa, dá uma passada, tal, examinada, e coloca numa lista de to-dos para você lembrar dessas tarefas, tá? Também, novamente, existem ferramentas gratuitas que você pode usar. Eu utilizo o To-Do da Microsoft, ele é gratuito. Então, você coloca um monte de tarefas e vai chequeando. Ele tem um barulhinho felicidade, quando... Eu não sei expressar esse barulhinho, na verdade eu chamo barulhinho de felicidade, quando você termina uma tarefa. Então, para mim serve, ele é simples, direto, e me ajuda a organizar o dia, tá? E isso ajuda, só voltando um pouco ao SLA, com que o meu cliente, ele não sinta a minha falta. Como assim, Diego? Tipo, se você ficar muito tempo quieto, as pessoas vão sentir a sua falta. Esse é o principal problema. Se você tá lá respondendo, interagindo, não sei o quê, as pessoas não vão sentir a sua falta. Você precisa entender que você, apesar de você estar trabalhando em várias empresas, você segue trabalhando para cada uma dessas empresas. Então, assim, você não vai abandonar o seu cliente. Você vai responder no tempo como corresponde. Eu escolhi um SLA, e é o que eu falo para todos os meus clientes. Eu respondo em até 20 segundos. Por que em até 20 segundos?
Às vezes você levanta, precisa, não sei, ir ao banheiro, buscar um café, buscar um copo d'água, X. O meu tempo de resposta são 20 segundos. É mais ou menos o que eu demoro. Por quê? Porque eu tenho as coisas próximas da minha oficina de trabalho, tá? Estabeleça isso, essa relação de confiança com seu cliente. Isso ajuda você a evoluir na empresa, ajuda você a entregar e ele ver que você está entregando. Que mais que entregar, que é outra coisa que acontece muito, é que o cliente deixa de ver que você está entregando. Você fica num estado de ausência presente. Como assim? Você está lá fazendo as suas coisas. Isso aconteceu comigo em uma empresa. Cara, me passaram 4 tarefas, e as tarefas épicas, nossa, imensas. Basicamente, reescrever toda uma plataforma e tal. Bom, estava fazendo e tal. Só que não tem entregável no meio do caminho. Por quê? Porque a tarefa foi colocada dentro desse escopo. E aí, o meu gestor veio e falou: Diego, aqui nós temos a relação de tarefas que foi entregada, a métrica, assim, a métrica é terrivelmente porca, assim como a maioria das métricas das empresas, mas é o que tem para o momento, então tentamos nos adaptar. E aí eu conversei com ele, eu falei: olha, é o seguinte, eu entendo, só que você sabe... Não, Diego, eu sei, eu quero saber como que nós podemos fazer. Eu falei: cara, a gente pode dividir essas tarefas e me assigna outras tarefas que são de curto aliento, que a gente chama, né? Que são tarefas rápidas, tipo adicionar um usuário. Essas tarefas meio mais suporte. E aí você vai ter uma métrica bonita. Não significa que você esteja entregando valor na empresa. Que esse é um dos principais problemas quando você não sabe o que você está medindo. No caso, eles medem por tarefas cumpridas. Pode ser se você estiver trabalhando com desenvolvedor. O desenvolvedor tem tarefas, e as tarefas para uma equipe de desenvolvimento terminar, as tarefas têm que ser pequenas, né? E se elas não são pequenas, significa que tem alguma coisa errada, e aí é pro lado do Scrum Master e do PO, do Pro Owner. Mas para a área de DevOps, para a área de SRE, as tarefas normalmente são grandes. Então, medir por quantidade de tasks que são entregadas pode chegar a ser uma métrica mentirosa. Então, pode ser que você está todo dia ou todo mês cabeceando com um problema, só que você, naquele mês, para aquela métrica, você só fez aquilo. E quando, na verdade, aquilo era, tipo, o que fazia a empresa andar, basicamente. Então, tem que ver isso direitinho, conversar. Isso é plausível de conversação. Até o momento, eu nunca tive nenhuma empresa em que propor uma separação ou uma subdivisão de tarefas fosse, não pode. Ao contrário, eles são muito abertos com relação a isso e ajuda você como profissional e ajuda a empresa a ter uma visibilidade do que você está fazendo, tá? Ambos os lados contentes, pode ter certeza que ninguém vai te encher o saco. Bem, essa é a parte do compromisso. E agora, eu vou passar bem rápido no que eu uso no meu dia a dia, porque no próximo vídeo eu vou começar a fazer, mostrar como que eu faço as coisas, ou como que eu orquestro o meu dia a dia. Então vamos lá. Para ferramenta de codificação, eu uso o VS Code ou Cursor, tá? Dependendo da situação. Para ferramenta de base de dados, eu uso o Debeaver. Por quê? Porque é gratuito. Para ferramenta de GPT, eu uso o ChatGPT e uso o DeepSeek. Por quê? Porque eu gosto de ter uma segunda opinião nas coisas. Para ferramentas de front-end, às vezes eu gosto de brincar com fronts simples. Eu tenho uma plataforma chamada Vercel, ou V0, depende de como você chama, e ela entrega um front-end legal. Não vai sair perfeito, não, você precisa mexer e tal, mas assim, a grande parte do CSS e tal, você consegue instaurar aí, e claro, você pega, faz download desse zip, manda para um cursor, manda para um Visual Studio Code, e aí você consegue trabalhar melhor sobre isso. Essa plataforma não vai entregar o sistema pronto, ela vai entregar um mocado de algumas telas que você vai fazer.
tá certo? Então é bom, é muito importante ter isso em mente. Se você escutou algum vendedor de curso piramideiro falando que Vercel vai entregar a sua plataforma pronta, não vai. Vercel não faz isso, tá? Na verdade, nenhum modelo de LLM faz isso. O modelo de LLM, ele só funciona bem se você souber interactuar com ele, tá? Bem, a parte disso, terminal. E aí, terminal, você pode escolher o seu sabor preferido. Como eu uso Mac, eu uso iTerm, mas no Ubuntu eu uso o ZSH, que é a mesma coisa, eu configuro do mesmo jeito, os mesmos atalhos, eu já tenho um script para configurar tudo isso, por um tema de, assim, não ficar amarrado à tecnologia Apple ou a Linux. Assim, a única coisa que eu não toco para trabalho é o Windows, porque eu não consigo trabalhar com Windows, a interface não me agrada. Eu tenho muito problema com processos, levantar Docker dá muito pique de memória. Eu tenho um computador com Windows, mas eu uso exclusivamente para quando eu tenho tempo jogar, nada além disso. Bom, eu uso um caderno, e aí vai de como você está acostumado. Eu estudei a minha vida inteira com fichário, tipo folha, sabe, numa pasta. Então eu gosto de escrever com caneta, faz minha mente ficar mais leve. Eu faço isso, mas eu também tenho outras ferramentas. Eu tenho ferramentas que escrevem eletronicamente, mas assim, são plus, não é necessário. É apenas porque eu gosto, mas um caderno, uma caneta Bic e tá de boa. Assim, uma folha, caderninho, pá, separado, uma caneta Bic, tá lindo. O importante é você entregar e o faz-me rir cair na sua conta, tá certo? Bom, basicamente é isso hoje a respeito do capítulo 2. Próximo capítulo eu vou estar comentando a respeito de como você gestiona as suas contas, tá? Como você vai gestionar as suas entregas e a respeito de atualização, como você se atualiza. Basicamente é isso. Muito obrigado e um excelente final de semana.